Oi, gente, o meu nome é Raquel Siqueira e faz 1 ano, 1 mês e 11 dias que eu perdi a minha mãe. Já fazia alguns meses que eu queria gravar esse vídeo, mas eu acredito que tudo tem a hora certa, o momento certo, e hoje eu me sinto pronta para estar falando aí um pouco, sobre a dor. Claro que é uma dor muito grande, a gente nunca consegue expressá-la completamente. Eu poderia passar horas e horas em vários vídeos tentando expressar, mas eu não conseguiria completamente. Mas o intuito desse vídeo é procurar, mesmo que seja uma só pessoa que esteja passando por um luto, procurar ajudar essa pessoa. E, bom, nesse vídeo eu pretendo fazer um próximo falando sobre como foi a morte da minha mãe, o que aconteceu. É uma história assim que provavelmente vai ser um vídeo um pouquinho longo, porque foram 10 anos dela doente, mas sempre muito procurando viver. Sempre muito tendo essa vontade de viver, procurando força de viver em Deus e vivendo, graças a Deus, muito bem, mesmo que, o estado dela de saúde já não fosse tão bom. E eu pretendo fazer um vídeo contando certinho, mostrando algumas fotos. Mas o intuito desse primeiro vídeo, provavelmente vai ser o primeiro vídeo que eu vá postar no canal, é falar um pouquinho sobre a dor do luto. Falar coisas que eu passei. E eu acabo falando bastante para que esse vídeo não fique tão longo, Todos os outros vídeos do canal, para que não fique tão longo. Eu vou sempre procurar colocar pautas, Colocar assim um número exato de coisas e falar para procurar me aprofundar naquele assunto. E para esse vídeo eu vou falar sobre 3 coisas que me aborreceram muito durante o luto, que tornaram assim o processo de luto muito pior, muito mais complicado, coisas que me doeram passando por esse processo do luto. O primeiro deles é aquele que nós poderíamos chamar, que as pessoas falam, todo mundo morre. Tipo, chegou a hora dela, tinha que acontecer, umas coisas assim bem absurdas. Eu confesso que isso não me abalou tanto. Me abalava quando as pessoas tentavam meio que me obrigar a ver um sentido na morte. Ela precisou partir por tal e tal coisa, pra tal e tal coisa acontecer, por tal e tal motivo. Eram umas coisas que eu ficava assim, tipo, meu Deus, você tá falando isso pra mim, tipo, faz 1 semana que eu perdi a minha mãe, você tá tentando me obrigar a entender o motivo dela ter partido. E mesmo já tendo mais de 1 ano que ela partiu, até hoje é complicado pra mim. Dentro do que eu acredito muito em Deus, dentro do que eu acredito, é complicado entender certo, buscar certo um motivo pra ela ter falecido. Mas mesmo com isso, eu sempre tive pra mim que tudo que Deus faz é bom, tudo que Ele permite é necessário. E foi uma frase que Ele me deu mais ou menos uns 2 meses antes dela falecer. Foi uma frase que o Senhor me deu, assim. E então, dentro disso que eu acredito, sempre foi muito complicado entender um motivo. Mas aceitar foi uma coisa que com o tempo o Senhor me ajudou. Eu nunca fiquei procurando um porquê, nunca fiquei perguntando pra Deus o motivo ou tentando bater boca, sabe? Sempre foi uma coisa que eu sempre tive certeza que de Deus não era culpa. São coisas que acontecem, mas que sempre foi muito difícil pra mim quando pessoas tentavam vir falar isso, sabe? Quando era alguém vindo falar, ela foi pra um bom lugar, acabou o sofrimento dela, isso era uma coisa que não me incomodava, na verdade até me consolava, porque, por eu acreditar muito em Deus, ouvir que ela estava em um bom lugar era maravilhoso. E por ela ter passado também ali 1 ano, os últimos 10 meses de vida dela muito doente. Os últimos 10 anos ela já estava doente, mas os últimos 10 meses foram os piores, assim, foi bem ruim. Então, por ela ter, descansado mesmo, por ter terminado a dor horrível que ela passou, principalmente nos últimos 10 meses de vida, aquilo me reconfortava. Mas ser obrigada a entender, a ver um motivo, porque ela faleceu, então tal coisa vai melhorar, tipo, umas coisas assim, muito nada a ver, sabe? Como se a morte dela fosse trazer uma mudança de vida, Não. O segundo tópico, assim, o segundo fator que me
que me deixou arrasado durante o processo de luto, que era uma coisa que me incomodava muito, era o tempo certo. Como assim o tempo certo? As pessoas, elas têm uma mania muito grande de achar que você não pode ficar triste, mas você também não pode ficar feliz. Então, o que acontecia? Mais ou menos no primeiro mês ali, eu acho que tinha um pouquinho fazia pouco tempo que tinha feito o mês da morte da minha mãe, umas pessoas acabaram se encontrando comigo e pra elas eu estava, tipo, super bem. E aí foram até falar pro meu pai, nossa, mas ela tá bem, não sei. E eu fiquei, tipo, sabe? Meio que como se fosse proibido estar bem, só que ainda pior, eu não estava bem. Gente, não tem como você ficar bem um mês após você ter perdido, tipo, uma pessoa que você amava. Não tem, não tem. E eu sempre fui muito assim. Existem tipos e tipos de pessoas, mas eu sempre fui muito assim. Eu nunca fui de demonstrar o que eu realmente sentia pra alguém que eu não tivesse um convívio, assim, não tivesse uma proximidade. E foi uma coisa até que eu aprendi muito com a minha mãe. A minha mãe, ela podia estar sentindo a pior dor, ela podia estar no pior dia dela, que ela ia estar lá assim, ó, toda sorridente. Então, eu sou uma pessoa que fico sorrindo muito, eu sou uma pessoa muito sorridente. E então, as pessoas tiravam isso como, ah, ela já tá bem, levando pra um lado como achando ruim, ou tipo, ah, já tá bem, sabe? E era uma coisa que me magoava demais, me machucava demais. E pra isso é muito complicado, porque eu vejo que as pessoas, elas levam o processo de luto, um exemplo. Faz um mês que você perdeu a pessoa e você tá lá chorando, você tá lá, tipo, desesperada. E cada um tem sua forma, o seu jeito de demonstrar a sua dor. Tem pessoas que elas preferem ficar no canto dela chorando. Tem outros que preferem demonstrar essa dor, preferem postar nas redes sociais alguma coisa, preferem, né, desabafar com alguém, ou às vezes acabar até desabafando com todo mundo que encontre. E as pessoas, elas levam assim, você não pode sofrer muito, porque nossa, já faz um mês, você precisa aprender a superar. E aí, de repente, fazem tipo 10 anos que você perdeu uma pessoa, nossa, mas já tá muito feliz, como assim, sabe? É uma coisa que machuca muito, é uma coisa horrível, mas é uma coisa que infelizmente acontece. E o terceiro ponto é o abandono. O abandono em meio ao luto eu acho que é a parte mais triste, assim. O luto já é uma coisa horrível, né? Já é o ponto mais triste ali. Mas. E ainda envolve muitas outras coisas também complicadas. Mas pelo menos pra mim o abandono foi o pior de tudo. Sabe? Você ter pessoas ali que você pega e você pensa, meu Deus, são pessoas que eu posso contar. Que às vezes quando alguém, né, te pergunta com quem que você pode contar se você passasse por uma fase difícil da sua vida, e você pega e você fala, ai, fulano, não sei o que, e aí de repente quando você realmente passa na fase difícil, não tem nem metade daquelas pessoas. E até tem frases, né, que falam sobre isso, e às vezes a gente acha muito clichê, pega e acha, ai, são frases de efeito, como se fosse assim, mas que infelizmente são frases verdadeiras, né? Que falam que no nosso melhor existem muitas pessoas à nossa volta, mas no nosso pior fica tipo uma, duas. E quem passou realmente todo o processo do luto comigo, que tá sempre comigo, né, nesse pouquinho mais de um ano, meu pai. Nossa, meu pai, assim, eu agradeço muito a Deus por ter ele, porque ele o tempo inteiro, desde o começo, desde o primeiro dia ali, desde as primeiras horas, ele sempre buscou me ajudar. Eu também tive duas amigas que passaram por esse processo comigo, né? Uma delas passou ali os 3 primeiros meses, a gente se via ali umas 3, 4 vezes na semana. Uma outra passou os 6, 7 primeiros meses, a gente também se via bastante, umas 2, 3 vezes na semana. E gratidão, assim, gratidão demais. A correria do dia a dia acabou afastando a gente, mas são pessoas, assim, que, nossa, que, sabe, até hoje e com certeza pra sempre vão estar aqui. Também teve uma pessoa que me surpreendeu muito e realmente, até em coisas ruins, até em momentos ruins, a gente vê que o Senhor nunca nos desampara, né? Basta a gente parar um pouquinho pra pensar e olhar. E foi uma pessoa que ela não era da minha família nem nada, não tinha nenhuma ligação comigo. E o Senhor colocou na minha vida, eu conheci essa pessoa ali um mês antes da minha mãe falecer. Foi uma pessoa que passou o velório comigo, só não passou a parte do enterro porque precisava ir trabalhar.
Mas, nossa, os 2 primeiros meses ali, após o falecimento da minha mãe, eu tive muita agonia depois que minha mãe faleceu. Como assim? Cada um lida com o luto de uma forma diferente, isso é uma coisa que a gente sabe. E eu e meu pai, nós lidamos com o luto de uma forma completamente diferente. Ele não saiu de casa nos 3 primeiros meses. E eu, nos 3 primeiros meses, eu não conseguia ficar dentro de casa. Nós acabamos mudando da casa que nós morávamos quando ela faleceu, né, no apartamento. Nós, hoje em dia, moramos em outro apartamento. Um mês depois do falecimento dela, nós nos mudamos. Mas eu tinha muita agonia de ficar dentro de casa. Parecia que eu precisava sair, eu não sei. E foi uma pessoa que me ajudou muito nos 2 primeiros meses após a minha mãe ter falecido ali. Uma semana tem 7 dias. 5 até 6 vezes na semana a pessoa chegou a me ver. Então, assim, a gratidão é eterna. Hoje em dia eu já não tenho mais contato com essa pessoa, mas com certeza é alguém assim que eu coloco sempre as minhas orações e eu agradeço muito a Deus. E são coisas assim no luto, gente, que são muito importantes, você ter esse cuidado. É claro que tem coisas que acabam magoando, muitas coisas que me magoaram em relação a isso do abandono. Pessoas que eu tinha certeza que eu podia contar e que eu falo, é tenso. Mais de metade, assim, nunca nem me mandaram uma mensagem perguntando como que eu tava. Nem, né, um dia, vamos sair, alguma coisa. Alguns até nem no enterro foram. No enterro dela tinha bastante gente, mas alguns até os principais ali que eu achava, né, da minha vida, até nem foram. Então, bem tenso, bem complicado, mas em tudo a gente vê o cuidado de Deus. E por que eu quis fazer esse vídeo? Por que eu tive essa vontade tão grande de fazer esse vídeo? Porque logo quando a minha mãe faleceu, e eu comecei a passar por tudo isso, né? Tipo, do abandono, das frases inadequadas, do julgamento sobre não poder estar triste, não poder estar feliz. Eu achava que era só comigo que aquilo acontecia. Eu falava, meu Deus, é só comigo que isso acontece. É só, tipo, o meio que eu vivo é um meio... Todo mundo parece que vivia um meio com pessoas ali maravilhosas e só eu, tipo, com pessoas que julgavam e tudo. Mas aí eu comecei a observar pessoas que perderam, né, entes queridos antes ou depois, após eu ter perdido minha mãe. E todos eles também passavam por isso, sabe? Tipo, não teve um que eu tenha encontrado que não tenha passado por coisas parecidas. Que fosse, né, que seja essas 3 coisas, ou pelo menos uma delas. E eu desejei muito, eu tive muita vontade de vir aqui conversar com vocês. Agora já deve estar passar completamente uma coisa que eu já sei que não vai passar, porque eu converso com pessoas assim que já tem 10 anos que perderam alguém, 10 anos que perderam a mãe, que perderam o pai, que perderam o irmão e ainda sofrem. Mas a dor ela vai dando uma amenizada. Tenho uma imaginação assim bem fértil, então eu sempre tento imaginar a dor, eu sempre tento expressar os meus sentimentos, expressar o que eu tô sentindo através de coisas, assim, sabe? De expressões. E a dor que eu sentia até os 9 meses, né? Até então, ali, uns 4 meses atrás, era uma dor que parecia que eu tinha, tipo, me cortado, jogado álcool e ainda ficava cutucando, assim. Era horrível. Mas hoje em dia já é uma dor, tipo, mais moderada, assim. Já é uma dor que vai passando, você vai também... Muitas coisas vão mudando, muitas coisas vão acontecendo. 3 meses após o falecimento da minha mãe, eu conheci meu namorado. Hoje em dia eu namoro, né? Nós estamos juntos aí há 9 meses. E ele é uma pessoa maravilhosa. Nossa, a família dele é maravilhosa. É claro que, né, a gente sempre tem ajuda de pessoas, ninguém substitui ninguém, mas quando nós encontramos boas pessoas ao nosso lado, vai amenizando. Então o intuito desse vídeo é falar pra você que tá passando pelo processo de luto, é que tudo passa, tudo ameniza, vai melhorar, vai passar. Creia que alguma coisa boa vai acontecer, sabe? Que essa dor horrível, né, vai amenizando, vai passando com o tempo, assim, o Senhor vai curando, com o tempo vai tudo se ajeitando, independentemente da sua crença, né? Creio que
que vai passar, que alguma coisa vai mudar. Sempre era uma coisa que minha mãe sempre falava pra mim e eu vi que é verdade com o passar do tempo. Que no dia ruim, pode ser o nosso o pior dia da nossa vida, alguma coisa boa vai acontecer, alguma coisa vai mudar, alguma coisa vai melhorar. E também, para que você, às vezes, que não esteja passando por esse processo de luto, consiga, né, ouvir esse relato e tentar procurar ser um pouco mais empático, né, procurar ali não cometer esses erros de ficar falando coisas aí nada a ver ou julgando, porque só quem passa que sabe. Também procurar ali, né, tem um amigo que perdeu, né, alguém tá passando pelo processo de luto, manda uma mensagem que seja, mesmo se você não tiver tempo, pelo menos mostre ali que você se preocupa, sabe? Porque isso é essencial. Eu espero, se eu conseguir ajudar, gente, uma pessoa com esse vídeo, se eu conseguir uma pessoa, às vezes, que não esteja passando pelo processo de luto, mas que esteja lidando com alguém, né, tenha amizade com alguém, tem alguém ali da família que esteja passando pelo luto, se eu conseguir ajudar você, se eu conseguir abrir os seus olhos em alguma coisa que talvez você, né, esteja fazendo de errado, estivesse fazendo de errado, ou melhorando ali a sua forma de cuidar da pessoa, já vai ser demais, assim, se uma pessoa eu conseguir alcançar. E eu espero que vocês tenham ali, né, talvez entendido que não é só você que tá passando, que tem muitas outras pessoas passando. É óbvio que isso não diminui, né, a sua dor, é óbvio que isso não diminui ali, né, o seu direito de sentir a dor, mas sempre que eu sabia que não era só comigo, eu sempre fui muito assim, sempre que eu ficava sabendo que não era só comigo essa dor horrível do luto, parece que eu me acalmava, tipo, se passou pra fulano, se amenizou pra tal pessoa, vai passar pra mim, vai amenizar pra mim também. E é isso, gente. Espero que tudo dê certo na vida de vocês. Um beijão. Eu pretendo fazer outros vídeos falando mais, né? Relatando a vida da minha mãe, ela era maravilhosa. Relatando muitas outras coisas sobre o luto. Eu pretendo falar assim, acho que provavelmente metade dos vídeos serão falando coisas sobre o luto. E é isso aí. Fiquem com Deus e até a próxima.